A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas, e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dais testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade, que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousa sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus, que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e de misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade, de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que descestes sobre Jesus Cristo sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual nós recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que aparecestes sobre os discípulos, sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus Cristo, feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós vos rogamos, escutai-nos.
a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, lembrando-nos de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, pelo Espírito, mortifiquemos as obras da carne. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que não entristeçamos a vós, que sois o Espírito de Deus. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que tenhamos cuidados de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que não demos crédito facilmente a todo o Espírito. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que provemos os Espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que renoveis em nós o espírito de retidão. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que nos confirmeis com o vosso Espírito soberano. Nós vos rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que nos assistis sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, Ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul do céu. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, a Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. 23º dia. Ofícios de Maria a seus devotos. Se a todos os homens, porque seus filhos, Maria protege com desvelado carinho, ela usa, todavia, de extremos de coração para com os que, não contentes de uma comum filiação, juram a seu amor uma dedicação interior e completa. Ela os ama singularmente, alimenta-os e os guia com materna tutela e proteção. Intercede por eles com toda a eficácia de sua onipotência de prece. Vejo-me reclinado no regaço de Maria, inteiramente entregue à segurança e à delícia de seus amorosos desvelos. Pois que sois minha mãe amadíssima, ó Maria, alimentai-me suavemente com a celeste doçura de vossas virtudes. Primeiro ponto. Maria ama singularmente a seus devotos. Primeiro porque é sua verdadeira mãe, e uma mãe ama sempre a seu filho, fruto de suas entranhas.
Ama-o ainda por gratidão, porque eles lhe devotam todo o amor, como a sua querida mãe. Ama-os porque, como predestinados, são amados de Deus. Ama-os porque de todo se consagram a ela e são sua posse, sua herança. Ama-os com ternura, mais ternamente do que todas as mães de todo o mundo, no coração de uma só mãe, para que, com esse amor, ame a seu Filho único. Por certo que muito o há de amar, pois bem, sem dúvida, Maria ainda quer mais a seus filhos devotos do que tal mãe em sua dileção a seu unigênito. Não os ama somente com afeição, senão também com eficácia, de um amor ativo e efetivo, como uma celeste Rebeca, que tudo faz para conter em favor de seus filhos a bênção do Pai Celestial. Que felicidade ser devoto de Maria, que nos há de importar que o mundo nos despreze, se somos amados desta rainha incomparável? Segundo ponto, Maria alimenta a seus eleitos. Ela lhes dá de comer os manjares mais finos e regalados da mesa do Senhor, o pão da vida que ela mesma formou. Meus queridos filhos, lhes diz com as expressões da divina sabedoria, replenai-vos de minhas gerações, isto é, de Jesus, o fruto de vida que produzi para vós. Vinde comer meu pão, que é Jesus, e bebei o vinho de seu amor, que vos preparei para que vos inebrieis das delícias do céu. Sendo ela tesoureira e dispensadora dos dons e graças do Altíssimo, reserva uma boa parte, a melhor de todas, para alimentar e manter a seus filhos e servos. São fortalecidos com o pão vivo e inebriados com o vinho que gera virgens. São trazidos no seio de Maria e levam com facilidade o jugo de Jesus Cristo, quase não lhe sentindo o peso, mercê do óleo de devoção com que ela os suaviza. Servos devotos, frequentemos sempre a mesa sagrada, onde Maria nos dará todos os dias seu divino pão, Jesus na Eucaristia. Não nos apartemos de Nossa Senhora, para que ela sempre nos dê em alimento o festim meigo que oferecia a Jesus infante. E seremos nutridos como pequeninos do mais carinhoso de seus afetos, da flor de suas virtudes tão excelsas. Terceiro ponto. Nossa Senhora guia seus devotos e intercede por eles. Estrela do mar, Maria conduz seus filhos a seguro porto, indica-lhes os caminhos da vida eterna, evita-lhes os atalhos insidiosos, leva-os pela mão pelas veredas da justiça, sustenta-os no perigo de cair, levanta-os depois da queda, repreende-os como carinhosa mãe quando vem a falta e ainda amorosamente os castiga. Um filho carinhoso a seguir Maria não se pode desviar eternamente. Se ela o conduz, nada poderá contra ele o inimigo maligno com suas ilusões. Maria intercede por seus escravos de amor junto a seu Filho divino, aplaca-o com suas súplicas, une-os a ele
e os conserva nessa união íntima e dulcíssima. Rebeca revestiu Jacó das vestes de Esaú, para que obtivesse as bênçãos de Isaque. E o pai aspirou com júbilo os perfumes das vestes do filho, como de um campo ubertoso, abençoado por Deus. Esse campo, cujo odor encanta o coração do pai, não é senão o odor das virtudes e dos merecimentos de Maria. Campo pleno de graças, onde Deus Pai semeou seu Filho único, como um grão de frumento dos eleitos. Ah, que celeste segurança na orientação de Maria! Que descanso sereno na certeza de sua intercessão, que tudo alcança. Maria, a mãe de meu coração e de minha alma, revesti-me do aroma precioso de todas as vossas virtudes, de vossa fé inquebrável, de vossa humildade profundíssima, de vossa universal mortificação, de vossa ardente caridade, de vossa pureza de todo divina. Ó, como serei aceito junto a Jesus, assim perfumado com o bom odor de vossas virtudes excelsas? Como alcançarei todas as bênçãos do Pai Celeste? Velai ainda por mim, não venha a afastar-me de vós, perder a graça de Deus e recair nas ciladas de meus inimigos. Vós que conservais os filhos de vosso coração na plenitude dos dons celestes. Encontrei na devoção verdadeira a Maria o meu melhor tesouro, minha pérola celeste de preço inestimável. Meditação de Atos dos Apóstolos. Maria e a vinda do Espírito Santo. Então voltaram para Jerusalém, do monte denominado das Oliveiras, distante de Jerusalém a jornada de um sábado. E ao entrar no cenáculo, subiram onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago de Alfeu e Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando se completaram os dias de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente veio um ruído, como de um vento impetuoso a soprar, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram uma espécie de línguas de fogo e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes permitia se exprimissem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditação do livro Glórias de Maria. Maria leva seus devotos ao paraíso. Pela devoção a Maria, salvaram-se os bem-aventurados. Os servos de Maria têm um belíssimo sinal de predestinação. Para confortá-los, a Igreja aplica à Mãe de Deus o texto do Eclesiástico. Em todos estes busquei o descanso e assentarei a minha morada na herança do Senhor. Hugo, cardeal, comenta: feliz daquele em cuja morada a Santíssima Virgem encontra o lugar de seu repouso. Maria ama a todos os homens e quereria ver sua devoção reinar no coração de todos os fiéis. Muitos ou não a recebem ou não a conservam. Feliz de quem a recebe e conserva fielmente. Ó, quantos não estariam agora no céu,
se Maria, com a sua poderosa intercessão, para ali não os tivesse conduzido. Eu fiz com que nascesse no céu uma luz que nunca falta. Hugo Cardial, aplicando esse texto à Santíssima Virgem, fala dizer: faço brilhar no céu tantos luzeiros eternos quantos são meus devotos. Por isso ele acrescenta: muitos santos acham-se no céu pela intercessão de Maria e sem ela jamais lá estariam. A devoção a Maria é um penhor da bem-aventurança. Desde que não lhe ponhamos obstáculos, alcança-nos essa divina Mãe o paraíso, pela eficácia de suas súplicas e de seu patrocínio. Aquele, por conseguinte, que a serve e conta com sua intercessão, está seguro do paraíso, como se já ali estivesse. O servir e ser da sua família, diz Ricardo de São Lourenço, é das honras a maior, pois servi-la é reinar no céu, e viver sob suas ordens é mais que reinar. Pelo contrário, prossegue, aqueles que não servem a Maria não se salvarão, porquanto, destituídos do auxílio da poderosa Mãe, ficam também privados do socorro do Filho e de toda a corte celeste. Sempre seja, pois, louvada a infinita bondade de nosso Deus, exclama São Bernardo, que foi servido de constituir Maria nossa advogada no céu, para que ela, como mãe do juiz e mãe de misericórdia, trate do grande problema da nossa salvação. Jacó, monge e célebre doutor entre os gregos, diz que Deus colocou Maria como ponto de salvação sobre a qual nos faz atravessar as ondas deste mundo e assim alcançarmos o tranquilo porto do céu. Daí então a exortação de São Boaventura: ouvi, ó vós, desejosos do reino de Deus, honrai e servi a Virgem Maria, e encontrareis a vida eterna. Meditação de Montfort. Maria nos oferece a Jesus. Como por esta prática damos ao Senhor, pelas mãos de sua Mãe Santíssima, todas as nossas boas obras, em essa soberana cheia de bondade, purifica-as, embeleza-as e fala-as aceitas de seu divino Filho. Primeiro, purifica-as de toda mancha de amor próprio e do imperceptível apego à criatura, que se introduz insensivelmente nas melhores ações. Assim estão em suas mãos, que nunca foram ociosas nem imaculadas, e que purificam tudo o que tocam, tiram da oferenda que lhe é feita tudo o que nela há de impuro ou imperfeito. Segundo, embeleza-as, adornando-as com os seus merecimentos e virtudes. E como se um camponês, querendo ganhar a amizade do rei, fosse a rainha e lhe entregasse uma maçã, que constituísse toda a sua fortuna, suplicando-lhe que a apresentasse ao rei. A rainha, tendo recebido o pobre presentinho do camponês, poria a maçã em uma grande e bela salva de ouro e a apresentaria assim ao rei, em nome do camponês. Desse modo, a maçã, ainda que indigna em si de ser ofertada a um soberano, tornar-se-ia um presente digno de sua majestade, por causa da salva de ouro e da pessoa por quem seria apresentada.
Terceiro, apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, porque nada reserva para si das ofertas que lhe fazes. A Jesus entrega tudo fielmente. Quem lhe dá, a Jesus dá forçosamente. Se a louvam e glorificam, ela imediatamente louva e glorifica a Jesus. Agora, como quando a louvou Santa Isabel, canta Maria Santíssima quando a exaltam e bendizem. Minha alma engrandece o Senhor. Quarto, faz Jesus aceitar essas boas obras, por mais pobre e pequeno que seja o presente para esse santo dos santos e rei dos reis. Quando se apresenta alguma coisa a Jesus por si mesmo e fiado em sua própria indústria e disposição, Jesus examina a oferta e recusa-a muitas vezes, porque está manchada pelo amor próprio, como rejeitou outrora os sacrifícios dos judeus, cheios de vontade própria. Quando, porém, lhe ofertamos alguma coisa pelas mãos puríssimas e virginais de sua mãe amada, acertamos com seu fraco, se me é permitido usar dessa expressão, considera menos a oferta do que sua mãe, por quem é apresentada. Não olha tanto para a proveniência do presente, como para aquela que lhe serve de portadora. Assim, Maria Santíssima, que nunca é repelida, mas sempre bem acolhida por seu filho, faz receber afavelmente por Sua Majestade todas as ofertas que lhe apresenta, sejam grandes ou pequenas. E basta que Maria as apresente para que Jesus as receba e aceite. É este o grande conselho que dava São Bernardo àqueles e aquelas que conduzia à perfeição. Quando quiserdes oferecer alguma coisa a Deus, sede solícitos em oferecê-la pelas mãos agradabilíssimas e puríssimas de Maria, se não quereis ser repelidos. E não é o que a própria natureza inspira aos pequenos em relação aos grandes? Por que não nos levaria a graça a fazer o mesmo em relação a Deus, que está elevado infinitamente acima de nós e perante quem somos menos que átomos? Tendo, aliás, uma advogada tão poderosa, a quem nada é negado, tão industriosa que sabe todos os segredos para ganhar o coração de Deus, tão boa e tão caridosa que a ninguém repele, por mais desprezível que seja? Meditação da homilia da missa em Fátima de São João Paulo II. Maternidade espiritual de Maria. A partir daquele momento em que Jesus, ao morrer na cruz, disse a João: "Eis a tua mãe." E a partir do momento em que o discípulo a recebeu em sua casa, o mistério da maternidade espiritual de Maria teve a sua realização na história, com uma amplidão de limites. Uma amplidão sem limites. Maternidade quer dizer solicitude pela vida do filho. Ora, se Maria é mãe de todos os homens, o seu desvelo pela vida do homem reveste-se de um alcance universal. A dedicação de qualquer mãe abrange o homem todo. A maternidade de Maria tem o seu início nos cuidados maternos para com Cristo. Em Cristo, aos pés da cruz, ela aceitou João, e nele aceitou todos os homens e o homem totalmente. Maria a todos abraça, com uma solicitude particular, no Espírito Santo.
É ela efetivamente aquela que dá a vida. Como professamos no credo, é ela que dá a plenitude da vida, com abertura para a eternidade. A maternidade espiritual de Maria é, pois, participação do poder do Espírito Santo, no poder daquela que diz de si mesma: Eis a serva do Senhor. À luz do mistério da maternidade espiritual de Maria, procuremos entender a extraordinária mensagem de Fátima, que a Igreja aceita sobretudo porque esta mensagem contém uma verdade e um chamamento que no seu conteúdo fundamental são a verdade e o chamamento do próprio Evangelho. Convertei-vos, fazei penitência e acreditai na Boa Nova. São estas as primeiras palavras do Messias dirigidas à humanidade. E a mensagem de Fátima, no seu núcleo fundamental, é o chamado à conversão e à penitência, como no Evangelho. Esse chamamento foi feito nos inícios do século XX e, portanto, foi dirigido de modo particular a este mesmo século. A Senhora da Mensagem parecia ler com uma perspicácia especial os sinais dos tempos, os sinais do nosso tempo. O chamamento à penitência, como sempre, anda unido ao chamamento à oração. Em conformidade com a tradição de muitos séculos, a Senhora da Mensagem de Fátima indica o terço, o rosário, que bem se pode definir a oração de Maria. A oração na qual ela se sente particularmente unida conosco. Ela própria reza conosco. Com esta oração do terço, se abrangem os problemas da Igreja, da Sé de Pedro, os problemas do mundo inteiro. Além disso, recordam-se os pecadores, para que se convertam e salvem e as almas do purgatório. Cristo disse do alto da cruz: Senhora, eis o teu filho. E com tais palavras, abre de um modo novo o coração de Maria, de sua mãe. Pouco depois, a lança do soldado romano transpassou o lado do crucificado. Aquele coração transpassado tornou-se o sinal da redenção, realizada mediante a morte do Cordeiro de Deus. O coração imaculado de Maria, aberto pelas palavras: Senhora, eis o teu filho, encontra-se espiritualmente com o coração do filho, transpassado pela lança do soldado. O coração de Maria foi aberto pelo mesmo amor para com o homem e para com o mundo, com que Cristo amou o homem e o mundo, oferecendo-se a si mesmo por eles sobre a cruz. Consagrar-se a Maria Santíssima significa recorrer ao seu auxílio e oferecermos-nos a nós mesmos e oferecer à humanidade aquele que é santo, infinitamente santo, valer-se do seu auxílio. Recorrendo ao seu coração de mãe aberto, junto da cruz, ao amor para com todos os homens e para com o mundo inteiro, para oferecer o mundo e o homem e a humanidade e todas as nações aquele que é infinitamente santo. A Mãe de Cristo chama-nos e exorta-nos a unir-nos à Igreja do Deus vivo nesta consagração do mundo, neste ato de entrega mediante o qual o mesmo mundo, a humanidade, as nações e todos e cada um dos homens são oferecidos ao Eterno Pai, envoltos com a virtude da redenção de Cristo. São oferecidos no coração redentor, transpassado na cruz. Sim, verdadeiramente podemos repetir: abençoada sejas, filha, pelo Deus Altíssimo.
mais que todas as mulheres sobre a terra, precedendo com retidão na presença de Deus, de nosso Deus. Aliviaste o nosso abatimento. Verdadeiramente bendita sois vós. Sim, aqui e em toda a igreja, no coração de cada um dos homens e no mundo inteiro. Sede bendita, ó Maria, nossa Mãe Dulcíssima. Nessa segunda semana, não esqueça de rezar o Santo Rosário, ou pelo menos um terço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do Apóstolo Paulo, do glorioso São José, de São Pio de Pietrelcina, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.